Olá, alunos. Professor André Luiz Cunha, de volta para a última parte de frenagem e mecânica de locomoção dos veículos rodoviários. Então, nesse último vídeo, a gente vai ver a parte de frenagem, já que nós já vimos força motriz e resistência. Então, vamos lá. Como a gente já viu a força motriz, né, e as resistências, e calculou uma velocidade de equilíbrio, então agora a gente precisa também saber como faz para parar o veículo, né? Então a frenagem também é um dos aspectos mais importantes do desempenho veicular. É usado também em parte de projeto, cálculo de distância de visibilidade, interseções, e inclusive a fórmula que a gente vai aprender aqui também é usado para fazer perícia de trânsito, né, no caso de acidentes. Então, essa teoria aqui é muito utilizada e é bem fácil de se calcular. Então vamos ver o que a gente precisa saber para frear o veículo. A primeira ideia então a gente tem aqui a combinação de forças, né? Em que a sapata ela pressiona o tambor da roda e aí fazendo com que a rotação, né, diminua e aí o contato do atrito e tanto do tambor da sapata com o tambor como atrito pneu-pavimento, eles fazem um binário reduzindo a rotação do pneu. Tá? Então em linhas gerais, o que nós temos? A combinação de força. A gente já aprendeu lá o cálculo aqui da massa e da aceleração, a força tratora, e aqui a gente tem o peso do veículo. Então, em cada um dos eixos a gente tem as normais, né, no sentido contrário do peso, e a combinação desses vetores aqui, fazendo o momento de inércia, né, a gente consegue calcular, por exemplo, no centro de gravidade aqui, a força do eixo dianteiro e do traseiro em relação à massa. Então, força igual a massa vezes aceleração, a equaçãozinha básica. Então a gente percebe que a força tratora tem que ser igual à força de frenagem nas rodas dianteiro e na traseira para poder realizar essa frenagem. O limite de frenagem também é de acordo, como a gente está vendo pelo desenho, a aderência do pneu com o pavimento, né? Não só a sapata pressionando no tambor, mas também quem freia é o pneu, né? O contato que faz a aderência. Então, por isso que o limite de frenagem que nós temos, ele é dado por essa equação. Então, o máximo de frenagem é o peso do veículo vezes o coeficiente de aderência. Então, esse é o máximo, né, que a gente vai ter de frenagem disponível. Até porque todas as rodas freiam, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, em veículos rodoviários, o que a gente já aprendeu a gente tem dois tipos de peso, né, que a gente tem que considerar. Então a gente tem o peso aderente, então nesse caso aqui, né, pelo limite da balança que a gente viu lá, né, então são 6 aqui na frente, 10 no traseiro simples e 25,5 no traseiro triplo. Então um total de 41,5 toneladas. Lembrando então que nesse caminhão, nessa composição, apenas esse aqui é trator. Por isso que esse aqui é o nosso peso aderente. Tá? Então, existe uma diferença muito grande no que tem de tração disponível para sair do movimento. Então, a tração, né, usa só esse eixo trator aqui, então o TD. Então, o TD é vinculado com a aderência máxima, né, o atrito para sair do movimento. E a frenagem, ela utiliza o G total. Por quê? Todas as rodas têm freio, certo? Então, todo o peso do caminhão também ajuda nessa frenagem. Então, veja a diferença. Então, a força de frenagem aqui é o peso e o fator de aderência, enquanto a gente tinha lá a força de tratora máxima, a aderência era o peso aderente vezes o fator de atrito, certo? Isso também era similar lá nos veículos ferroviários, que a gente já viu, né, na aula anterior. Qual é a diferença? Então a gente tem aqui o peso aderente, na verdade, é onde tem tração. Então no caso aqui onde tem locomotiva, né? Então tudo isso aqui é a minha locomotiva. Então onde tem peso aderente é o número de locomotivas e o peso das locomotivas, porque todos os eixos da locomotiva são tratores. E já para frenagem a gente usa, né, o peso da composição inteira, então é todos os vagões, as locomotivas e todos os vagões.
Então veja assim a quantidade, né, de força, né, que a gente vai ter para frenagem, que usa o peso, e a quantidade de força disponível para sair do movimento, que usa o peso aderente. Então são bem similares, né? Tanto o veículo rodoviário como o veículo ferroviário. Então vou retomando aqui a equaçãozinha. Então, sabendo dessa fórmula da força de frenagem, né, nosso limite máximo, então o veículo não consegue frear mais do que o peso dele e o fator de aderência, tá? E sabendo que a força, né, a função fundamental na força é máxima de aceleração, então substituindo a gente chega que a desaceleração máxima é a gravidade vezes o coeficiente de aderência, tá? Então, usando a parte de física de movimento uniforme, a gente tem a distância em função da aceleração e do v ao quadrado, tá? E aí a gente chega, então, transformando as unidades, né, internacionais de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente chega nesta equação aqui, tá? Ou seja, a distância de frenagem que a gente vai precisar para frear é a velocidade inicial em quilômetros quadrados dividido por 254 vezes o fator de aderência, tá? Bom, mas aí tem uma questão a mais que a gente também tem que considerar. Quando você estiver num aclive ou num declive, a gente já viu lá na resistência de rampa, né, a gente tem essa componente peso aqui. Então o declive ele vai ajudar, né, a frear, porque a componente dele é contrária ao movimento, mas na descida essa componente do peso ela é a favor do movimento, ou seja, eu vou precisar de uma distância de frenagem maior na descida do que na subida. Então é preciso levar isso em consideração. Então como é que a gente faz para considerar? Então a equação é essa aqui, usando a decomposição de seno e cosseno, e jogando naquela equação, a gente chega então, essa fórmula aqui é a equação fundamental para a distância mínima de frenagem. Continua o mesmo valor, então a distância mínima é a velocidade ao quadrado inicial, 254 que é a transformação das unidades, o fator de aderência e mais ou menos a inclinação da rampa, positivo no caso de aclive e negativo no caso de declive. Ok? E aí a gente tem os fatores de aderência, né? Normalmente a gente adota um valor único aqui entre 0,3 e 0,28, mas o próprio DNR, né, o Manual de Projeto Métrico, recomenda esses valores para cada velocidade. Então, no caso de perícia de trânsito, né, que geralmente a gente quer descobrir a velocidade e não a distância de frenagem, aí você tem que fazer um processo iterativo para ir colocando velocidades, né, e trocando os fatores de aderência para descobrir. Dado que lá na perícia de trânsito a gente geralmente tem a distância que o carro parou. Então a gente calcula a velocidade inicial do veículo. Então fica aqui um exercício para vocês fazerem. Qual é a velocidade de 100 km por hora no trecho plano e num declive, considerando uma aderência de 0,03. Quais são as distâncias de frenagens que vão ocorrer? Tá. Então, usando essas duas fórmulas, olha lá, 100 km, colocando lá a aderência de 0,3 e a rampa de 3%. Então, no plano, ele vai precisar de 131 metros para parar. No declive, considerando de 3%, ele vai precisar de 146. E se fosse no aclive, então ele vai precisar de 119. Então vejam a diferença, né? No aclive o peso está ajudando a frear e no declive ele está piorando, né? Ele precisa de mais distância para frear, enquanto o plano é 131. Bom, então essa é a primeira questão, a parte de distância de frenagem. Vamos ver agora a parte gráfica, como é que isso funciona. Então vamos voltar aqui naquele nosso exemplo anterior, que a gente tinha o gráfico de força tratora e velocidade e a resistência de rampa. Então aqui a resistência aerodinâmica inerente ao movimento. E aí a minha pergunta agora é o seguinte, ok, então numa descida, né, que a gente viu lá, no caso, por exemplo, uma rampa de 5%, a minha curva de resistência sobe e aí minha velocidade diminui. Antes estava em 90 km por hora e agora eu estou aqui por volta de 65 km por hora. E se eu fizer o contrário? Então, e se for num declive, o que vai acontecer com isso? Com essa minha curva? Então, olha lá, menos 5%, tá? A minha curva vai lá para baixo, sendo inclusive negativa. Então, a pergunta é, qual é a velocidade de equilíbrio nessa situação? A velocidade de equilíbrio, né, lembre sempre que
você pode usar todo o espaço abaixo da curva de força tratora, até o limite de 0, tá? Porque o motor só produz força positiva, né? O motor não vai produzir força negativa. Então, o que a gente fazia quando tinha uma rampa, um aclive ou plano, 0, a gente sempre estava olhando na parte positiva do gráfico e vendo a interseção com a curva ou qualquer ponto aqui no decorrer da curva de resistência, porque a gente pode usar toda a área abaixo da curva de força tratora. Então, no caso de uma rampa de declive, o que vai acontecer é o seguinte, eu posso pegar, então, tá vendo o ponto máximo? Eu posso pegar qualquer ponto aqui, então a partir de 90 km por hora, e o ponto de 90, então esse ponto aqui, ó, o que ele está marcando aqui é o seguinte, essa é a minha velocidade de equilíbrio para força igual a 0. Tá? Então aqui é a minha força de equilíbrio para uma força igual a 0, ou seja, eu não preciso acelerar. Só com o peso do veículo num declive aqui de 5%, só com o peso dele ele consegue manter por volta de 90 km por hora. Se eu quiser acelerar um pouquinho mais, eu posso chegar aqui próximo dos 100 km por hora. Então aqui eu usaria um pouco mais de força, aceleraria um pouco mais e usaria a quinta marcha. Ok? Bom, mas e se nesse declive de 5% eu tiver uma redução de velocidade? Por exemplo, numa serra, uma descida de serra que a velocidade é controlada por 60 ou 40 km por hora. Se a minha velocidade de equilíbrio aqui vai ser 90, como é que eu faço para manter o 60? Então, se esse aqui é o 60, que é o limite regulamentado da via, como é que eu faço para frear o veículo de 90 para 60? Então, o que você precisa executar é uma força de frenagem. Então, a 60 km por hora, eu preciso aplicar essa força aqui, ó, que é basicamente o valor. Então, aqui a 60 km por hora, a gente vai ter uma resistência de menos 1,5 mais ou menos, menos 1,358. Então, essa é a minha força de frenagem necessária para ele andar a 60. Que nada mais é do que tentar jogar essa curva, que está no negativo, ela passar exatamente no 0. Então vamos fazer o seguinte, eu vou acrescentar aqui a força de frenagem, e a gente, olhando aqui pelo gráfico, 1.358. Então eu vou pôr aqui 1.358 kN, e vou somar nas minhas resistências totais esse valor aqui, a minha força de frenagem. E vou arrastar para os demais. Então olha só o que acontece. Então, a curva agora, deixa eu apagar aqui. Então a curva agora está encostando no 60, tá vendo? Porque eu estou aplicando uma força de frenagem de 1.358, que nada mais é do que a resistência que ocorre numa rampa de menos 5% a 60 km por hora. Se eu não aplicar nenhuma força de frenagem, olha lá, ela volta lá para a parte negativa. Tá? Então, tá vendo que qualquer força que eu executar aqui, ó, então, sei lá, se eu aplicar uma força de 2 kN, olha lá, a minha curva sobe, aí eu vou conseguir encostar aqui em 45. Então, 45 km por hora vai ser a minha velocidade de equilíbrio sem usar o motor. Se eu quiser andar a 60, aí eu vou ter que aplicar aqui uma força ainda de 0,642 kN. Tá? Ou se eu quiser andar a 70, então eu posso executar em qualquer um desses pontos a mesma coisa que a gente fez com a velocidade de equilíbrio, a gente faz também na frenagem e num declive. Tá? Então a parte de frenagem é basicamente isso, cálculo da distância de frenagem e olhar pelo gráfico como que acontece. E aí você pode, fazendo aqui pelo Excel, por exemplo, você pode ver rampas muito íngremes, por exemplo, menos 12%. Então o veículo, por exemplo, a velocidade de equilíbrio dele é lá na frente. Mesmo com a marcha aqui em quinta marcha, ele vai tentar chegar, o próprio peso dele vai gerar energia suficiente para ele ter uma velocidade maior. Então aí você precisa frear para alguma dessas velocidades aqui. Tá? Então a força de frenagem é basicamente isso. Então aqui na rampa lá de menos 5%, então aqui eu tenho
meu R T com uma rampa de menos 5%. Então, essa aqui é a minha velocidade de equilíbrio, mas se eu precisar, por exemplo, andar a 40, então essa aqui é a minha força de frenagem para andar a 40, que daí eu consigo fazer com que a curva passe exatamente por aqui. Tá? Então era isso, pessoal. A gente encerra então a parte de mecânica de veículos rodoviários. Bons estudos e bom projeto.